como na segunda-feira nós lançamos o primeiro episódio, vamos nos lembrar de uma cena desse episódio também. Quem nos conta, né, quem trouxe esse relato foi a Luísa Tomé. Vamos relembrar esse momento, vamos rever isso. Luísa, a vida não facilitou para você, né? Você perdeu seu pai de um jeito difícil, justamente numa noite de Natal, né? Então, assim, a noite de celebração da vida e acontece essa tragédia. Como foi esse processo seu, já que nós estamos falando de reconciliação, de se reconciliar com a sua própria história? Olha, quando eu tive meus filhos, que eu não comemorava muito o Natal, o meu ex-marido sempre dizia para mim, Luísa, eles não têm culpa do teu pai ter morrido no Natal, eles têm pai e mãe. Aí eu começava meio sofrendo a preparar, era como se eu estivesse preparando a morte do meu pai às vezes, sabe? Para mim, era isso. Agora não, eu sei que eu estou preparando a alegria, a vida, comemorando o amor, a fraternidade e a reconciliação. Então, estamos em paz agora. E um recomeço, né? E um recomeço, É. Sim, com certeza. As reconciliações nem sempre são imediatas, assim, Não, né? Às não. vezes elas exigem muito tempo. O falecimento do seu pai aconteceu no próprio dia do Natal. No dia de Natal, 25. Ah. Dia 25. Luísa precisou se reconciliar consigo mesma. Esse episódio, só para explicar para todos, cada episódio do especial de Natal da Brasil Paralelo tem um tema. E o tema desse episódio número 1 foi reconciliação. E ao falar de reconciliação, a Luísa Tomé contou a todos que ela perdeu o pai na noite de Natal, no dia 25. Lara, quando ela comentou sobre reconciliação, ela saiu daquele padrão que a gente pensa, que é se reconciliar com o outro, que é importantíssimo. Exato. Mas ela contou que se reconciliou consigo mesma. E num processo muito difícil. Assim, o depoimento dela é maior, ele é um pouco mais extenso, aí a gente mostrou só um pedacinho. Mas ela conta como foi a... Posso dar esse spoiler aqui? Posso contar? Vamos contar. Então tá. Ó, Mas spoiler, esse é do episódio 1 desta edição do especial de Natal. Desta edição. Nós já estamos falando do especial de Natal de 2022, relembrando esse momento do episódio 1, e agora a Lara resolveu dar um presente para vocês. Vou dar um spoiler, Esse episódio já está na plataforma, já está, né? foi Desde anteontem, E ela conta que a perda foi muito trágica porque ele morreu assassinado. E foi num assassinato, assim, ele não tinha nada a ver com a história, foi entregar um presente, aconteceu uma troca lá de tiro, se eu não me engano, foi bala, e aí ele acabou sobrando para ele e ele faleceu. E assim, é muito interessante porque esse processo de reconciliação consigo não depende de ninguém. Depende de a pessoa maturar aquilo. E de a pessoa entender e introjetar e de fato compreender que o que de melhor ela pode fazer é essa reconciliação consigo mesma. Então, para ela foi assim, um processo de anos, de muitos anos. Mas quando ela, de fato, usando expressões dela, conseguiu sepultar o pai, porque ele já estava morto, mas ela não entendia isso. Quando ela conseguiu, de fato, sepultar o pai, ela conseguiu tocar a própria vida. E aí se tornou uma companhia muito mais agradável, se tornou uma pessoa muito mais feliz, porque ela encarou a realidade como ela de fato é. O que me parece, ô Vitor, não sei se você concorda comigo, o maior desafio, talvez, da vida, que seja olhar para a realidade, tentar entendê-la como ela de fato é e lidar com ela da maneira mais frutífera possível, né? Da maneira mais saudável possível. Nós temos vários problemas aí. Primeiro, uma tendência humana. Que perdeu o pai. Isso. 9 anos de idade ela tinha. Ela era, assim. acho que não me lembro, um pouquinho mais, eu acho. 9 mas a ela 11, era jovenzinha. Ela era pequena, ele ia até trazer uma bicicleta para ela. Bicicleta. E ela se despediu do pai com até breve. E o pai dela falou, olha, daqui a pouquinho eu volto com a sua bicicleta. E venho com a sua bicicleta. Na noite de Natal. Na noite de Natal, assim, uma coisa vai agravando a outra, é uma coisa impressionante. E não chega a bicicleta e não chega o pai. E não chega o pai, exato. Então, assim, existem muitos jeitos de nós nos sabotarmos, assim. A gente escamoteia a realidade com 1000 histórias
a gente traduz a realidade para dentro de nós mesmos. Nós narramos a nossa própria vida, muitas vezes de um jeito incompatível com o que de fato é. E nisso a gente acaba caminhando por estradas tortuosas, porque são estradas ilusórias, assim, são ilusões, elas são imaginativas. E esse processo de reconciliação, eu não deixo de pensar, foi um processo de sair dessa estrada imaginativa que escamoteia a realidade, que falseia a realidade, e voltar para a estrada da realidade, que me parece o maior desafio de todas as pessoas. Um simulacro da realidade. Exato, sair desse simulacro e voltar para a realidade em si, porque ela é inescapável, né? Então eu acho que esse amor pela realidade é algo que, principalmente hoje no mundo virtual, tanta internet e tudo mais, a gente tem cada vez mais ferramentas para fugir disso, né? Perfeito. Esse trecho que nós mostramos, ele é apenas uma palhinha de tudo que a Luísa dividiu conosco nesta noite. Se você quiser acompanhar o relato completo de como ela superou a morte do pai, porque, pensem comigo, ela, sendo pequena, sendo uma menina caçula da família, mimada pelo pai, ela o perde na noite do dia 25. O Natal perdeu a cor para ela. O Natal perdeu o brilho. E ela demorou a recuperar esse brilho. Depois, futuramente, com os próprios filhos, ela teve dificuldade em comemorar o Natal. Ela mesma diz que preparar o Natal era como preparar o funeral do pai. Uhum. Então, essa reconciliação consigo mesma serve de testemunho para todas as pessoas que estão precisando se perdoar, precisando se conhecer, precisando revisitar a própria história. É um benefício poder ouvir a história de quem já superou um problema do passado. Uhum. Isso nos ajuda a enfrentar os nossos e a nos prepararmos para o que ainda está por vir. Essas histórias todas, elas mostram pessoas que saíram fortalecidas depois de enfrentar esses problemas. E o especial de Natal da Brasil Paralelo cumpre esse papel de compartilhar esse conteúdo para que isso inspire cada um de vocês, ou até mesmo os ajude a colaborar com algum familiar, amigo que esteja passando por uma situação difícil. O Natal não é um sinônimo de alegria para algumas pessoas, porque tem essas memórias, como a Luísa teve, mas tem como ressignificar, né, o sentido do especial de Natal, do Natal em si, porque o valor está no nascimento de Cristo, o valor está nos olhos colocados na eternidade, o valor está nessa grandiosidade toda.